Muito bem, estamos aqui agora nesta reta final para o nosso concurso de guarda municipal e vamos rever a nossa temática de, exatamente, meus queridos, direito do consumidor, uma das melhores matérias que se tem nesse curso, nesse concurso e que com certeza vai poder contribuir para a tua aprovação. E o meu objetivo aqui é trabalhar contigo algumas questões importantes, rever algumas coisas que nós vimos em sala de aula e que são assuntos importantes que poderão cair na tua prova. Meu nome é Bruno Soper, sou professor e advogado de Direito do Consumidor. Me segue nas redes sociais chamado @advogadoatuante para que eu possa estar compartilhando, né? Tira uma foto, publica, me marca, que eu vou estar repostando você estudando e tudo mais ali na minha rede social, tá certo? Combinado? Olha, eu vou estar de olho em ti, hein? Tô sabendo que tá aí, a gente tá aqui e a gente pode se conhecer. Tu tá me conhecendo, mas eu quero te conhecer também. Por isso que eu faço esse apelo para você. Tira uma foto da nossa aula, compartilha nas redes sociais, me marca para que eu possa estar repostando também nas minhas redes. Vamos lá? Nós trabalhamos com direito do consumidor e nós temos o nosso pegadinha do malandro, que ou seja, alguns cuidados que a gente tem que tomar. E esses cuidados, eles são extremamente importantes para que você não venha a ser induzido ao erro. Então, eu vou trabalhar alguns tópicos aqui que são bem importantes. E não sei se você assistiu a nossa aula, espero que sim, mas nós temos uma dinâmica um pouco diferente nas nossas aulas. A gente explica a matéria e depois a gente finaliza ela com uma paródia jurídica, tá certo? Então, nós vamos falar, o primeiro ponto que nós temos aqui na nossa matéria é direitos básicos do consumidor. Olha que interessante isso. O que é básico? É aquilo que é essencial, aquilo que é o mínimo necessário para que você possa estar garantindo os seus direitos, no caso, os consumidores garantindo os seus direitos, numa relação de consumo. Então, o que é o mínimo necessário que a instituição, no caso, que o Código de Defesa do Consumidor, ele preza, né? Ele requer que você tenha um mínimo de garantia. E são algumas questões que estão envolvidas, como a proteção à vida, à saúde e à segurança. Nós também temos como é básico na relação de consumo entre fornecedor e consumidor, a educação e a divulgação sobre o consumo adequado de produtos e serviços. Então isso é o que se espera, que de alguma forma o consumidor ele venha a ser educado e também tenha acesso a uma divulgação que seja compatível com o que realmente é aquilo que está sendo oferecido numa oferta ou eventualmente até numa publicidade. Outra informação importante que é básico do direito do consumidor, nós temos aqui a questão da informação, e a gente já viu em sala de aula, eu vou repetir aqui, a informação ela está muito ligada a questões de vício. Então, quando o CDC fala aqui direitos básicos do consumidor, a informação, nós temos que ela tem que ser de forma adequada, clara e sobre os diferentes produtos e serviços. Ou seja, se não estiver num rótulo que a informação ela está clara, correta, nós estamos falando de um vício naquele produto. Mas isso vai ser um tema mais para frente que a gente vai ver ainda nessa aula de revisão, mas fiquem atentos que é uma informação básica, é um direito básico do consumidor, também tem acesso à informação clara, correta, né, com relação à quantidade e qualidade daquele produto e serviço que ele é oferecido no mercado, nas relações de consumo. Nós também temos a proteção, olha que interessante isso. O CDC ele visa proteger os consumidores com relação à publicidade enganosa e publicidade abusiva. E a gente vai ver isso hoje, ainda nessa revisão, qual é a diferença entre publicidade enganosa e publicidade abusiva. Então, a gente tem que ficar esperto com relação a isso também. O CDC, ele protege que o consumidor, que ao ver uma publicidade, seja na televisão, seja um outdoor na rua, algo que possa levar ele a um poder de compra efetivamente, saber que, via de regra, ele não está sendo enganado. Então essa publicidade, né, essa oferta que está sendo feita naquele momento ali, elas têm que estar sendo cuidado da melhor forma possível.
tá certo? Para que não seja enganosa ou abusiva. A gente vai ver isso mais adiante. Também o nosso CDC fala que a modificação de cláusulas com prestações desproporcionais é um direito básico do consumidor para que ele possa vir a equilibrar a relação de consumo. Então, se o consumidor tem num contrato de financiamento de automóvel, num contrato de empréstimo, num contrato financiamento de imóvel, estou dando esses exemplos que são mais palpáveis para a gente poder entender, né, esse exemplo, que seja numa situação que tenham prestações desproporcionais, que sejam feitas de forma superveniente, ou seja, você realizou, né, determinada contratação e aí alterou a sua realidade, e nesse caso o Código de Defesa do Consumidor permite que você venha a rever, né, e equilibrar, digamos assim, essas prestações. Então a modificação das cláusulas que com prestações desproporcionais também é um direito básico do consumidor. Por quê? Não sei se você sabe, mas instituições financeiras, elas têm essa característica. Quando o banco ele te oferece um empréstimo, um financiamento, na verdade está te oferecendo um produto que o banco está oferecendo ali para vocês. Então, está sim sobre o código, né? O guarda-chuva do Código de Defesa do Consumidor. A prevenção e a reparação de danos patrimoniais e morais. Ou seja, se o consumidor, em alguma situação, ele acabou sendo prejudicado patrimonialmente, financeiramente, e também por uma questão de danos morais, ele acabou tendo a oportunidade de ingressar em juízo e ter a reparação desses direitos. É necessário que ele entre com uma ação judicial? Via de regra até não, mas na prática, no mercado, é isso que acontece. Você tem que entrar com uma ação judicial para você reequilibrar, digamos assim, até porque a empresa não tem como saber, não tem condições de saber se você efetivamente sofreu um dano ou não na utilização daquele produto, naquele serviço. Então, danos patrimoniais, quando a pessoa perdeu um dinheiro porque comprou determinado produto e sofreu um prejuízo, né, de ordem financeira com relação à aquisição daquele produto. Danos morais, nós temos o famoso dano moral presumido, que se chama assim, né, a palavrinha que se tem é dano moral in re ipsa, ou seja, dano moral presumido é aquele que tu presume que a pessoa já está com aquele dano só pelo fato que aconteceu. Vou te dar um exemplo bem simples, nós vamos ver também mais para frente, que é a questão da fraude, né, quando o consumidor ele tem a sua fraude junto aos órgãos de proteção ao crédito, seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Então, tá com relação a isso. Não acelera não, viu? Porque já estou acelerado aqui e vamos lá, vamos aprender bastante. Tem gente que acelera esse vídeo, eu estou sabendo também, viu? Já me contaram isso. O pessoal fica acelerando o vídeo, mas o professor também fala rápido. E você sabia que o Queen, ele trouxe uma música justamente para a gente poder gravar esses conceitos básicos, né, do direito do consumidor. Eu falei que a nossa aula era um pouco diferente por conta disso. A música é Crazy Little Thing Called Love, do Queen, né, e aqui está na letra. Eu vou cantar a primeira parte, porque essa é uma revisão, então não vou poder me debruçar muito sobre esse tema, porque tem outros temas que a gente ainda vai trabalhar hoje, agora, né, nesse curto espaço de tempos que a gente tem. Mas fala assim, informação clara, correta, de quantidade e qualidade, educação, divulgação sobre o consumo adequado de produtos e serviços. São 2 estrofes, a segunda é proteção à vida e contra a publicidade enganosa, prevenção, reparação de danos patrimoniais, até ali morais, mas não tem, é só patrimoniais, individuais e coletivos. A gente sabe que é danos morais e patrimoniais, mas o morais não encaixou na letra. Muito bem, então agora nós vamos para a nossa música, né, do Queen. Então já revemos essa parte das 2 estrofes e agora a gente vai cantar essa parte aí. Informação clara, correta,
de quantidade e qualidade, educação, divulgação sobre consumos adequados de produtos e serviços. Proteção à vida e contra publicidade enganosa, prevenção, reparação de danos patrimoniais, individuais e coletivos. Aprendeu? Barbada, né? Então agora a gente vai tocar de novo. Canta comigo, passa vergonha junto comigo, né? Porque é assim que a gente vai gravar essas informações e a gente vai acabar acertando na hora da nossa prova. Vamos lá! Informação clara, correta, de quantidade e qualidade, educação, divulgação sobre consumos adequados de produtos e serviços. Proteção à vida e contra publicidade enganosa, prevenção, reparação de danos patrimoniais, individuais e coletivos. Repete! Individuais e coletivos. Individuais e coletivos. Individuais e coletivos. Muito bem! Uma salva de palmas para você que está aí do outro lado, cantando comigo, querendo aprender. Vai passar, viu? Já senti daqui que vai passar, que tá tudo certo, né? Essa energia que contagia, é isso que faz a gente aprender mais. E quem diz para você que direito é algo sisudo, que a gente não pode aprender de uma forma diferente, está mentindo para você. Agora, quem são os envolvidos na relação de consumo? Num primeiro momento a gente entende que é envolvido na relação de consumo o consumidor. Por óbvio, né? O CDC ele visa a proteger o consumidor. Então a gente já sabe que nós temos, de um lado, o consumidor. De outro lado, nós temos o fornecedor. O que diz o nosso querido e amigo CDC? Quem é consumidor? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire e utiliza o produto, né, o serviço como destinatário final. Ou seja, é a teoria da norma finalista, ou seja, aquela pessoa que foi a última que recebeu, digamos assim, essa água para tomar, está tomando essa água, pode ser considerada consumidora, tá certo? Para que a gente fique atento com relação a isso também. Então, quando que nós temos, e olha, eu destaco aqui que nós temos a jurídica. Nosso texto diz aqui que nós temos está aqui a parte jurídica. Como saber que determinada empresa ela é consumidora e quando determinada empresa ela não é consumidora? Como a gente distinguir isso? Simples. Quando essa empresa ela for a consumidora, tipo assim, o destinatário final daquele produto. Vou te dar um exemplo bem rapidinho e tu vai pegar de uma forma bem tranquila. Imagina que nós temos duas empresas, uma empresa A e nós temos de outro lado a empresa B. A empresa A, ela comprou 200 pacotes de folha A4. Tá, vou botar aqui um A4. E a empresa B também comprou 200 pacotes de folha A4. O que aconteceu? A empresa A pegou esses pacotes de folha A4 e ela começou a disponibilizar para os seus funcionários para que eles possam utilizar essa folha de A4 para que possam imprimir relatório, imprimir contratos, imprimir, sei lá, avisos, né, colocar cartazes dentro da empresa, ou seja, para um consumo interno, do expediente interno, tá certo? Então, com relação à empresa A, fez isso aí. A empresa B, o que ela fez? Ela pegou esses mesmos 200 pacotes e ela fez diferente. O que ela fez? Ela pegou esses pacotes e colocou na prateleira. Nesse sentido, essa empresa B, ela está reinserindo no mercado de consumo aquele produto. Então, a minha pergunta aqui não quer calar. Qual dessas empresas é considerado consumidora?
Muito bem, tô vendo daqui. Gostei da resposta, estava em pensamento, respondendo em pensamento. Uns responderam um pouco mais em voz alta ali, né? Na frente do computador. A empresa A ela é considerada consumidora e a empresa B ela não é considerada consumidora. E como é que fica essa questão do contrato? Seria uma relação civil e não uma relação de consumo regido pelo o nosso querido amigo CDC. Tá certo? Vamos limpar agora tudo isso aqui e vamos para o próximo slide. Consumidor por equiparação. Consumidores por equiparação são aqueles que não têm nenhuma relação com aquela empresa, com aquela instituição. Por quê? Porque eles acabaram não tendo a oportunidade, tá, de realizar a compra, mas eles sofreram os danos, os efeitos jurídicos daquela relação de consumo. Vou te dar um exemplo. Você contrata uma empresa para ela fazer o buffet, né, do seu casamento. A sua família contratou e está tudo certo. Só que daí nós temos alguns funcionários que estão muito mal-humorados e acabaram colocando laxante na comida. Quem assistiu a aula sabe que eu estou dando esse exemplo, que é o mesmo exemplo que eu dei em sala de aula. E aí o que aconteceu? Aqueles funcionários ali acabaram colocando laxante na comida, os convidados foram para o banheiro e acabaram, né, tendo uma complicação, digamos assim, e o banheiro foi o lugar mais bem frequentado, digamos assim, daquela festa. A minha pergunta é, os convidados, eles podem lançar com uma ação em juízo contra essa empresa? Sim ou não? Sim, por quê? Porque eles são consumidores por equiparação, ou seja, eles não compraram, né, não contrataram o serviço, mas eles sofreram os efeitos negativos daquilo ali. Ah, mas foi a família que contratou. Beleza, foi a família que contratou, mas nesse caso a empresa também tem que contratar, tá certo? Com relação a isso. Então aqui nós temos o artigo 17, que equipara-se consumidor de todas as vítimas do evento, a lesão aos convidados, é um exemplo. Também você está caminhando, né, na rua, na calçada do shopping, explode o shopping e acaba entrando, sei lá, a parte da construção ali acaba da explosão, né, dos requisitos, pega no teu braço. Você é consumidor ou não? É consumidor sim, tá? Porque daí entra uma questão de responsabilidade civil que, via de regra, atende também a essas pessoas. E é o caso aqui que nós estamos trazendo. Consumidor por equiparação. Nós também temos o artigo 29, que fala sobre casos de fraudes ao consumidor. Tá? E quem é o consumidor? Olha que interessante aqui. Fornecedor é toda pessoa jurídica, mas também é toda pessoa física. Então, se nós temos aquelas pessoas que ficam vendendo trufas, estou dando um exemplo aqui que é mais fácil de você pegar. Você que está na faculdade e está comprando trufas do teu colega. Aquele teu colega que vende trufa de forma reiterada, né, diversas vezes, ele acaba se tornando um fornecedor. Ah, mas ele vendeu trufa uma vez por semana. Aí tem que ver a questão da habitualidade, né? Toda segunda-feira é o dia que ele vende trufa. Já sabe disso? Ele também pode ser considerado fornecedor. Ah, mas ele vendeu só uma vez e aí deu problema nas trufas, né? Passei mal, aquela coisa toda. Posso ser considerado fornecedor? Ele pode ser considerado fornecedor, sim ou não? Aí não. Por quê? Porque ele só vendeu uma vez, ou seja, é aquele que disponibiliza no mercado, né, de forma reiterada determinado produto ou serviço. Então, fornecedor é toda pessoa física, fica esperto com relação a isso, ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. E o nosso querido amigo Vando também fez uma música para a gente conseguir gravar esses conceitos de fornecedor e consumidor e consumidor por equiparação. Qual é a música que fez sucesso do Vando? Fogo e Paixão. Então é essa que nós vamos tocar agora. Consumidor... Opa, vou botar a letra aqui pra te cantar comigo, né? Como é que eu vou cantar sozinho? Não, canta comigo aí que tá tudo certo. Vamos lá? Consumidor é pessoa física e jurídica,
Fornecedor também é pessoa física. Consumidor por equiparação são aqueles que não têm nenhuma relação. São aqueles que não têm nenhuma relação. Muito bem, já viu que tem uma integração aqui, né? Ou seja, eu falo assim, consumidor é pessoa física. E jurídica? Cara, o e jurídica tu bota a mão pra fora, mas vão me chamar de louco, professor, na minha aula, não, na minha casa. Não tem problema. É melhor você ser um louco aprovado do que ser um quieto reprovado. Então assim, ó, sejamos loucos, né? Sejamos pessoas que se entregam pro momento que a gente possa cantar tudo junto, tá bom? Vai cantar toda a música comigo, mas quando vier o e jurídica, cara, bota o pulmão pra fora, que é aí onde a mágica acontece. Vamos lá de novo? Então vamos lá. Já aprendeu a letra, bem fácil, tá aqui na tela. Então não tem mistério, não tem desculpa para você cantar comigo. Consumidor é pessoa física e jurídica. Agora eu gostei. Fornecedor também é pessoa física. Consumidor por equiparação são aqueles que não têm nenhuma relação. São aqueles que não têm nenhuma relação. Muito bem, fácil ou difícil? Facílimo, Vando é eterno, Vando nunca morre e está sempre aqui podendo nos ajudar para que a gente possa aprender essa matéria de relação de consumo. Lembrando a você que em sala de aula a gente consegue esmiuçar melhor esse tema. Então, se você não teve a oportunidade ainda de assistir a minha aula, cara, vai lá, assiste, porque você vai gostar. Quando a gente fala sobre vício e defeito, nada mais é do que nós estamos falando de um problema na relação de consumo. Muita gente confunde isso, né? O que é vício, o que é defeito? Meu celular estragou, nossa, meu celular está com defeito, será que é isso, será que não é? Como é que a gente faz mesmo para que a gente possa entender o que é um vício e muito bem, um defeito. Então nós temos um problema naquela relação de consumo. E qual é o problema? É um problema, né, que a gente vai identificar com o que é aquela situação. Quando nós estamos falando de defeito, meus queridos, nós estamos falando que são danos. Nós estamos falando não, o CDC está dizendo, tá? São os danos causados aos consumidores por defeitos, olha que interessante aqui, ó, defeitos decorrentes de projeto de fabricação, construção, montagem, formas, manipulação, apresentação, acondicionamento dos seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e riscos. Volta no slide anterior, o que é a sacada aqui para a gente saber o que é um vício e o que é um defeito? É muito simples. Quando o problema ele estiver apenas no produto, nós estamos falando de um vício. Quando aquele problema ele sai daquele produto e ele atinge, ele agride o consumidor, nós estamos falando de um defeito. Simples assim. O problema ficou no produto, estamos falando de vício. O problema ficou saiu do produto e vem para o consumidor, nós estamos falando de um defeito. Essa garrafa com informações insuficientes ou com produtos que não sejam adequados, aqui no rótulo, eu olho para ela e né, tá com problema. Isso aqui é um vício. Agora, se eu, por algum descuido, não olhei ou não sabia, né, porque eu estava com muita sede, abri, tomei e tinha, sei lá, uma substância aqui que não era água, somente água, e acabou me prejudicando, passando mal, tive que ir para o hospital, ou tive uma dor de barriga, ou tive uma situação que eu precisava resolver. Bom, daí nesse caso, meus queridos, nós estamos falando de defeito. Simples assim. Agrediu o consumidor teve uma agressão física, psicológica, estamos falando de um defeito. Tá certo? Então vamos lá. Defeitos. Os defeitos são decorrentes, né? Já falamos sobre o que é defeito. E quando a gente fala sobre defeito, tá com um probleminha no defeito. Cara, não. Para tua prova não é um defeito, tá? A gente tem que saber distinguir o que é um defeito. Então, ele está falando aqui, ó, são os danos causados aos consumidores, tá? Então, é tudo aquilo que gera um dano no consumidor, seja de material ou moral,
isso é considerado um defeito. Exemplos, o nosso CDC ele fala, para ele falar de defeito no produto e defeito no serviço, ele chama isso aqui de fato no produto, um defeito no produto, e nós estamos falando de fato no serviço. Ele só dá esses dois nomezinhos, né, de fato do produto e fato do serviço, só para você saber que está falando de um defeito. Simples assim. Viu só como é barbada? Então aqui, ó, um aparelho que explode, um aparelho de som que explode, ou seja, causando lesões no consumidor. O aparelho Samsung que estava no ouvido, ele explodiu, né, no ouvido dos consumidores. Aí nesse caso, a gente está falando de um defeito naquele produto. Outra coisa, um cosmético, as mulheres que gostam muito de cosmético, que passa ali o cosmético, não sabia que tinha uma substância que não podia aplicar naquela região da pele, causou queimaduras também. Estamos falando aqui de um caso de defeito. Defeito no serviço, uma dedetização, né, que causa envenenamento aos moradores. Também estamos falando de um defeito na prestação de serviço. Ou um ventilador de teto mal instalado que caiu a hélice, pegou. Estou dando uns exemplos aqui para a gente poder gravar direitinho, tá certo? Um ventilador de teto que caiu a hélice, machucou o consumidor. Está falando de defeito. Defeito no produto. Defeito ele não é, o nosso CDC diz que ele não é defeito, né, não é considerado defeituoso aqui, pelo fato de haver outro melhor, tá bom? De melhor qualidade, ter sido colocado no mercado. Então o fabricante, nesse caso, ele não vai ser responsabilizado quando ele provar que não colocou aquele produto no mercado. Então você vai comprar um iPhone, né? E aí você processa a Apple porque deu problema. Diz, não, a Apple não, eu vendo iPhone. Agora o iPhone, esse eu não vendo. Então nesse caso, a defesa da Apple seria essa. Então ele vai dizer que esse defeito ele inexiste. Que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. É uma situação também que ele vai dizer, não, isso aqui não, eu coloquei, mas não existe defeito. Foi uma má utilização do consumidor. E aí entra a terceira hipótese, que é a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro na utilização daquele produto, tá certo? Então nós temos de um lado o defeito, e nós temos de outro lado o vício. O prazo prescricional, ele é do defeito. 5 anos. Você tem 5 anos para você entrar com uma ação na justiça. Já o prazo do vício, nós temos um prazo decadencial de 30 dias e 90 dias. Você vai saber o porquê que a gente vai usar esse prazo, tá? E via de regra, quando falarem que a responsabilidade... nossa, qual é a responsabilidade do CDC? Pensa na hora. Responsabilidade objetiva, tá certo? Nós temos a exceção dessa responsabilidade objetiva. Nós temos a subjetiva, que será quando? Quando nós temos para os profissionais liberais. Então aquele profissional que é liberal, ele só pode ser responsabilizado numa situação de consumo quando ele acabar sofrendo, né, for identificado a negligência, a imprudência, a imperícia daquele profissional, aí ele vai ser considerado culpado, digamos assim, né, para que ele possa restituir, ressarcir, né, os consumidores daqueles eventuais danos que foram causados. Mas via de regra, o consumidor não precisa provar. É a empresa que tem que provar que ela não agiu com culpa, né, que não agiu com imperícia, imprudência. Então, nesse caso, não existe isso. Na empresa, a responsabilidade ela é objetiva, não precisa demonstrar nada. Ela só precisa, tipo, se defender dizendo que ela não causou aquilo ali. Então, o consumidor não precisa fazer todo aquele esforço que, para os profissionais liberais, ele tem que provar que houve, sim, uma falta técnica, né, por parte daquele profissional. E também nós temos aqui a solidariedade. O que significa isso? Quando o consumidor ele ingressa com ação na justiça, ele tem que colocar tanto o fornecedor quanto o fabricante. São pessoas diferentes. Imagina que as Casas Bahias é o fornecedor de produto e serviço e o fabricante é a LG, a Samsung. Essas marcas, né, uma Brastemp da vida, essas são os fabricantes, tá certo? Então, o consumidor ele responde, nesse caso, por eventuais vícios, né, e defeitos na relação de consumo. Então, ambos respondem. Tá certo? Nós temos o defeito no serviço, que temos o defeito no produto, que falamos agora, e nós temos o defeito no serviço. Aquele cara que é pintor, daí já é profissional liberal, mas uma empresa, né, que
uma empresa de pintura, tem vários funcionários. Aí, nesse caso, é considerado empresa mesmo. Daí, a responsabilidade dela é objetiva. O serviço ele não vai ser considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Então, vamos supor que as mulheres querem fazer uma sobrancelha maravilhosa, uma sobrancelha diferente, e ali tem uma técnica um pouco diferente, né, para ser feita. Essa técnica, né, que se não for utilizada em você aquela técnica, então significa que o serviço ele é defeituoso, porque tem uma nova técnica agora que estão se aplicando no mercado, tá certo? Então, com relação a isso, não tem problema nenhum. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar a mesma coisa no produto, quando o defeito inexiste. Quando a culpa, olha a culpa aqui, responsabilidade é objetiva, for exclusiva do consumidor ou de terceiro, tá certo? E o nosso artigo 14, parágrafo 4º, fala que a responsabilidade dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. Então, quando a gente está falando de culpa, a gente está falando de responsabilidade subjetiva. Quando a gente fala assim, olha, a culpa é exclusiva do consumidor, ou seja, ele que causou aquele dano com ele mesmo, digamos assim, né, na má utilização daquele produto, aí nesse caso, a empresa está se defendendo, porque via de regra, ela que tem que fazer essa defesa. O consumidor não tem que provar que a empresa realizou aquele dano para ela. Tá certo? Isso decorre de pleno direito. Vício, nós temos um vício, e quando a gente fala em vício, defeito a gente está falando de danos, né? Ou seja, dano que agrediu o consumidor, que machucou, que acabou tendo uma situação ali que prejudicou o consumidor fisicamente, moralmente, né? Esteticamente, também é considerado um vício, um defeito. Já o vício está muito ligado a duas palavrinhas muito importantes, né? De qualidade e quantidade. Nós cantamos a nossa musiquinha do Queen, que é direito básico do consumidor, informação clara, correta, precisa, de quantidade e qualidade. Ou seja, isso aí é uma situação de vício que nós estamos falando, meus senhores. Que os torna impróprios e inadequados ao consumo. Ou seja, tudo aquilo que, via de regra, você não consegue utilizar aquele produto para a sua destinação final, é considerado um vício. Tá certo? Vícios são impróprios ao uso ou consumo. Os produtos cujo prazo de validade estejam vencidos, ou seja, aquele produto, via de regra, venceu a validade do produto. Nesse caso, não é impróprio para o consumo, tá certo? Nós temos produtos deteriorados, alterados, adulterados. Olha só, lembra a questão do leite, que eles adulteravam o leite? Aqueles leites, via de regra pelo nosso CDC, ele é impróprio para o consumo. Então, não pode estar dentro da relação de consumo, para proteger os consumidores. Avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou ainda aqueles que, em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. E nós temos também a terceira hipótese, que é os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim de que se destinam. Tá certo? Para nossa super revisão. Eu esqueci de falar isso. Para nossa super revisão. Nós temos também dois tipos de vício. Nós temos um vício aparente e nós temos um outro vício, que é o vício oculto. O que diz o vício aparente? O vício aparente é aquele vício que ele é de fácil constatação. Ou seja, tu olhou para ele, puxa vida, cara, não tô vendo a informação que eu queria aqui nesse rótulo. Não tem as informações, né, do sódio, da água, etc e tal. Isso aqui é um vício aparente. Então, nesse caso, você percebe que é de fácil constatação. E aí você tem que resolver aquele problema. Vamos supor que você adquiriu uma televisão e foi entregue na sua casa e entregaram o aparelho e não entregaram o controle junto. Nós estamos frente a um caso de vício. Como é que você vai utilizar o aparelho sem o controle? Ainda mais essas Smart TVs que está tudo muito integrado com controle, né? Tu quase não consegue utilizar as propriedades que tem ali da TV. Então, nesse caso, é uma questão de vício. E aí nós temos um prazo. Qual é o prazo para a gente poder reclamar daquele problema? Lembra do problema? Qual é o prazo para a gente reclamar do problema? O prazo nós temos que se inicia a partir da entrega efetiva do produto ou, em caso de serviço, do término da execução daquele serviço. Tudo certo até aí?
Qual é o prazo que nós temos? Nós temos 2 prazos, tá? Mas para situações distintas. Nós temos aqueles bens duráveis, que são 90 dias. E nós temos o prazo de bens não duráveis, que é o prazo de 30 dias. O que é um bem durável? É aquele bem que tu utiliza ele de forma reiterada. Essa mesa aqui, ela é, via de regra, um bem durável, que ela vai utilizar diversas vezes, por diversos professores, para poder te ensinar, para você ser aprovado. Vamos supor que essa água, ela é um bem não durável. Por quê? Porque ao consumir toda ela, acabou a sua finalidade dessa garrafa de água, tá certo? Então, cuidado, que não é da nota fiscal, da entrega de quando é feita a nota fiscal ou da data da compra, mas sim quando tem a entrega efetiva, tá certo? Do produto. Qual é o vício oculto? O vício oculto é diferente do aparente. O aparente tu consegue identificar aquele vício no primeiro momento. Já o oculto não. O oculto ele é um vício sem vergonha. Por quê? Porque ele fica escondido e ele acaba não se mostrando, tá? Para você com relação a isso. Você utiliza ele de diversas formas. Lembra que eu falei que você comprou a TV com controle? Sem controle? Então, nesse contexto, nós vamos utilizar a televisão aqui, mas para falar sobre vício oculto. Já aconteceu comigo e pode ter acontecido com você, aconteceu também com a nossa colega ali da recepção. E, via de regra, pode acontecer com você também essa situação. Você adquiriu uma televisão, você está utilizando ela durante um ano, em um mês, e aí a televisão simplesmente começa a apagar do nada. Aconteceu comigo esse problema. Comprei a televisão depois de superado o prazo de um ano da garantia, que havia sido rompido, né, tido término dela, passou-se o período de um mês, aí a gente teve essa situação que era com relação à TV, não funcionava. Nesse caso, eu descobri o que era uma peça dentro da televisão que ela estava tendo um certo problema. Nesse caso que a gente está falando aqui, nós estamos falando de vício oculto. Você está utilizando a TV, mas por um ano e meio, né, um ano e um mês a televisão funcionou e agora do nada ela parou. Tu compra uma televisão para te durar um ano? Lógico que não. Tu compra para te durar no mínimo, acho que uns 6, 7 anos. Para fora, né? Porque ela só é superada a tecnologia dela. Nesses casos, para bens duráveis também é a regrinha dos 90 dias. Bens não duráveis, 30 dias, tá certo? E quando que se inicia? E aqui tá a pegadinha do malandro, viu? Quando se inicia? Iniciamos no momento que ficar evidenciado. Aqui tá defeito, mas é o vício, né? Vou botar aqui, ó. Evidenciado vício. Perfeito? Então, com relação a isso, o vício oculto e vício de fácil constatação. Quando que a gente vai resolver isso? Não sendo sanado o vício no prazo de 30 dias, pode, ou seja, não é deve, não é uma obrigação, pode, o consumidor tem essa faculdade de escolher, alternativamente a sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições, a restituição imediata da quantia paga, ou o abatimento proporcional do preço. Mas, professor, que prazo é esse, 30 dias? Deu problema contigo? No caso, vamos trazer aqui o violão, tá? Vamos usar o violão como exemplo. Já vamos deixar ele aqui comigo. Vamos supor que eu comprei esse violão na loja e, via de regra, ele vem sem as cordas. Nesse caso, a gente está falando de um vício. Fui na loja e disse assim, olha, vocês têm 30 dias para vocês resolver esse meu problema. E aí eles disseram assim, nossa, a corda é importada, etc e tal. No 31º dia, a empresa não resolveu o problema. Aí o que acontece? Entra a faculdade ao consumidor para que ele pode escolher a substituição do outro produto, né, por outro da mesma espécie, a redução imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, tá certo? Ou eu posso escolher um outro violão, se no 31º dia não resolver meu problema, eu posso, no 31º dia, eu posso pedir um outro violão, né, igual a esse que eu comprei, que eu saí com ele da loja, eu posso pedir o dinheiro que eu paguei por esse violão, ou eu posso simplesmente, não, veio sem as cordas importadas, custa R$300 as cordas, então vou querer um abatimento proporcional do preço de R$300, vocês me entregam R$300 para que eu possa comprar em outro lugar essas cordas importadas, tá certo? Via de regra é isso.
Nós temos esse prazo de 30 dias, ele pode ser diminuído para menor que 7, ou ele pode ser aumentado para até no máximo 180 dias. Quando que acontece um, quando acontece outro? Eu te confesso que o de menos 7 dias para resolver os teus problemas, eu nunca vi isso acontecer. Se você já percebeu isso, já aconteceu contigo, me manda no direct, no @advogadoatuante, porque eu quero conhecer, né? Porque eu até agora não peguei nenhum caso com relação a isso. Entretanto, 180 dias é muito comum em compra de veículos, né, na concessionária, porque às vezes as peças são importadas e aí acontece algum problema, já coloca como uma prevenção esse prazo de 80 dias. E no contrato que você assinar com a revenda do carro, ou na verdade a concessionária, no contrato de adesão, o prazo a cláusula, né, de prazo, ou seja, essa extensão aí, deve ser convencionada em separado, ou seja, tem que ficar expressamente claro para o consumidor que há essa discrepância com relação ao prazo. Ou seja, então quer dizer que deu problema no meu carro, leva ele na concessionária, e a concessionária disse assim, olha, só vou resolver teu problema em 180 dias. Meus amigos, ainda bem que não são 180 dias úteis, né, são corridos. Os fornecedores respondem solidariamente, falamos isso anteriormente, né, pelos vícios de quantidade do produto, sempre que, respeitadas as variações decorrentes da sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou da mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente, e a sua escolha, o abatimento proporcional do preço, na questão do serviço, a complementação do preço do peso e da medida, a substituição do produto por outros mesma espécie e a redução imediata da quantia paga monetariamente atualizado. Tá certo? Nós temos também o caso aqui de fornecedor de serviço que responde pelos vícios de qualidade, que torna-os impróprios. Eu estava falando antes de produto, vício de produto. Agora, vício de produto e aqui vício de serviço. Tá? Então, responde pelos vícios o fornecedor, né? Responde pelos vícios de qualidade que tem o produto que se torna impróprio para o consumo. O consumidor, depois desse prazo de 30 dias, ele acabou tendo a reexecução do serviço, sem o custo adicional, a restituição imediata da quantia paga e o abatimento proporcional do preço. Tá certo? A reexecução do serviço, ela poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. Ou seja, quando você contrata um terceiro para resolver aquele seu problema, se o terceiro não resolveu, aí, meu amigo, é tudo com a empresa, ela responde com relação a isso também, tá certo? E são impróprios serviços que mostram inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendem às normas regulamentares de prestabilidade, ou seja, você comprou um serviço e ele não se utiliza. A reparação de qualquer produto será feito através de peças originais, importante deixar isso claro, né? E o consumidor, vamos supor que não tem uma peça original, mas existe uma peça que pode servir, que não é uma paralela, que eles chamam, né? O consumidor tem que autorizar a utilização dessa peça paralela, senão, via de regra, tem que colocar a peça original. Se o consumidor não souber e colocar uma peça paralela e aparecer isso na tua questão, está errado, tem que ser peça original. Se o consumidor aceitou, né, soube e aceitou, aí tá tudo certo, não tem problema com relação a isso, tá certo? Então, quando for fazer a reparação daquele produto, for trocar aquela pecinha que tem ali na televisão, digamos assim, tem que ser original, não pode ser de peça paralela, a não ser que o consumidor concorde com isso. E nos Fagundes fizeram uma música, que é o Canto Alegretense, para a gente aprender também com relação a isso. O coro, eu vou pedir que você... a música é importante para a gente saber, mas o coro é a parte que talvez possa mais pegar para ti na hora da prova, tá? Mas a música inteira é o resumo dessa matéria de responsabilidade civil. Vou cantar, tá a letra aqui, ela é um pouquinho grande, a gente está com o nosso horário apertado e a gente vai conseguir... cantar e vai encaixando a letra, vai ver que é bem fácil.
A responsabilidade é objetiva, essa é a regra do nosso CDC. A exceção é subjetiva, do profissional que é um pouco amador. Quando existe um vício aparente no produto, ele não atinge nem agride o consumidor. Em 30 dias a empresa repara o vício, somente após dentro de direito do consumidor. O prazo do vício é de 90 ou 30 dias, prazo do defeito é de até 5 anos. Fato do produto ou fato do serviço, nada mais é de um defeito que estamos falando. O defeito ele agride, agora sim, o defeito ele agride o ser humano. Súmula 37 do Tribunal Superior. Pode acumular dano estético com dano moral. Os dois juntos não tem problema, é legal. O vício oculto ele é muito estranho, fica escondido, é de difícil constatação. Inicia o prazo da data do conhecimento neste problema que tem origem de fabricação. Vamos cantar! O prazo do vício é de 90 ou 30 dias, prazo do defeito é de até 5 anos. Fato do produto ou fato do serviço, nada mais é de um defeito que estamos falando. O prazo do vício é de 90 ou 30 dias, prazo do defeito é de até 5 anos. Fato do produto ou fato do serviço, nada mais é de um defeito que estamos falando. Muito bem, os Fagundes sempre presentes na nossa aula, nos ensinando sobre responsabilidade nas relações de consumo, né? Diferença entre vício e defeito. Olha que alegria. Vamos lá, garantia legal versus a garantia contratual. O que é garantia legal? Aquela que decorre de lei. O que é o que decorre de lei? Esses prazos aqui, de 90 dias ou 30 dias para bens, 90 dias bens duráveis, 30 dias para bens não duráveis. Garantia contratual tem uma característica muito forte, é a liberdade, é a liberalidade do fornecedor. Quem regula ela é o mercado, não há força de lei. Então, via de regra, quando você vai até uma empresa, uma loja, você comprou, sei lá, uma blusa, e aí você viu que a blusa estava em perfeitas condições, voltou para casa, e aí você não conseguiu resolver. Tipo assim, nossa, me olhei no espelho, com a luz está diferente, vou lá na loja trocar. Por que as empresas acabam trocando? E pode fazer essa troca? Porque se a C&A não fizer, a Renner vai lá e vai aceitar. Se a Renner não fizer, a C&A vai lá e vai aceitar. E daí na hora da compra, você vai escolher, opa, eu não vou na C&A porque ela não me entrega, né? Se eu sair daqui com essa roupa, eu não consigo mais trocar ela. Já na Renner eu consigo. Então, eles acabam fazendo isso, que é uma forma de fomentar o mercado e trazer o público junto a eles, tá certo? A garantia, ela é contratual, existe essa característica, tá certo? E nós temos a garantia contratual, ela será de forma escrita, senhoras e senhores. Então, ela tem que estar documentado. Ah, não, a garantia contratual, ela decorre de lei. Não decorre de lei. A garantia legal, tá? A legal, ela decorre de lei. A contratual não decorre de lei, tá certo? Então, tem que ser entregue de forma escrita. Importante deixar isso claro. E o consumidor, quando ele adquirir determinado produto ou serviço, ele tem até o prazo de 7 dias contar a sua assinatura, né, daquele contrato ou do recebimento do produto, sempre que a contratação for fora do estabelecimento comercial. Então, nesse contexto, nós temos aqui algo que, via de regra, o consumidor ele vai acabar devolvendo aquele produto 7 dias depois que ele receber aquele produto na casa dele, tá certo? Ah, mas se eu for na loja, comprei ali, cara, esquece, não vai acontecer isso, tá certo? Você não vai conseguir
entregar você não vai conseguir devolver esse produto se não tiver nenhum problema, né, nenhum defeito, somente para compras fora do estabelecimento comercial. O que é mais comum? Internet. Tá certo? Então a garantia ela é contratual, ela é complementar à legal. Então vamos supor que você tem um prazo de 1 ano para que você tenha acesso a determinado... Você tem a garantia de 1 ano, tá, de determinado produto. O que significa isso? No contrato, se ele falar para você que nossa, você lê ali no contrato, garantia de 1 ano, o que está dizendo aqui esse artigo? Está dizendo que você tem, nesse caso, 365 dias. Opa! Ih, rapaz, deu problema aqui na minha caneta. Tá, você tem um prazo de 1 ano, tá certo? Mais 90 dias, tá certo? Agora, quando você diz que tem a garantia de 1 ano, a garantia de 1 ano e entre parênteses está a seguinte colocação: 90 dias a legal e 275 dias a contratual. Tem que estar escrito isso no contrato, tá bom? Se não tiver escrito isso no contrato, meus queridos, nesse caso vai dar problema, tá certo? Se não tiver escrito no contrato, a gente vai falar de 12 meses mais 3 meses, que no caso seria 90 dias, né? E 365 dias, que é o que a gente tem, a soma de dias no ano. Tá certo? Então até vou escrever aqui, ó. Se não tiver entre parênteses, né, no contrato, a gente 365 mais 90. Se tiver escrito desta forma, 90 mais 275, aí realmente é 1 ano, tá certo? Agora, quando tiver escrito no contrato, você tem a garantia de 1 ano e não tem nada em parênteses, 365 mais 90, ou seja, você vai ter 1 ano e mais 3 meses para você realizar a substituição daquele produto, né? Enfim, você está sobre essa garantia. E Reginaldo Rossi, o rei do brega, fez uma música exatamente para a gente diferenciar, né, a garantia contratual da legal e como se aplica essa. Canta também comigo o coro, todo mundo conhece, essa música é super conhecida, então fica aí ligadinhos. Juiz, 90 a 30 dias é garantia legal, mas também tem a contratual, que é a liberdade do fornecedor. Juiz, no furo todo mundo é igual, esse não é um caso banal, então preste atenção, por favor. Vamos lá, o coro! A garantia é complementar, um termo expresso pra me entregar. Se não for assim, não valerá. Essa é a regra do CDC, essa regra tem que valer. Se não tiver entre parênteses, o que acabamos de falar? Vai somar com a legal. Muito bem! Uma salva de palmas. Vou cantar de novo o corinho, que acho que isso vai pegar bem para vocês, tá certo? Vamos lá. A garantia é complementar, um termo expresso para me entregar. Se não for assim, não valerá. Essa é a regra do CDC, essa regra tem que valer. Se não tiver entre parênteses, vai somar com a legal. Muito bem, Reginaldo Rossi, o rei do brega. Vamos lá, que temos mais músicas também. E a gente precisa vencer o nosso conteúdo. Nós temos a questão da oferta, tudo que é ofertado para o consumidor para que ele venha a adquirir determinado produto ou serviço. E aquilo que for oferecido na oferta, ela vincula o contrato, integra, né? Vincula o contrato celebrado entre as partes. Ou seja, se você comprou determinado produto mediante uma oferta que foi oferecido e daqui a pouco você viu que não é aquela oferta ali, meu amigo, nesse caso você
vai integrar o produto, né, a venda daquele produto, aquela oferta ali, ela vai integrar o contrato que vocês realizarem. Então imagina a seguinte situação, fala isso em sala de aula. Se você comprou de uma construtora um apartamento mobiliado e você recebeu ele e ele não estava mobiliado, mas só apareceu no encarte, no contrato que vocês assinaram, foram no cartório, registraram, fizeram transferência, levaram para a Caixa Econômica Federal, não consta nada disso, mas na oferta, no encarte que vocês estavam passando na rua, né, na sinaleira que vocês pegaram ali dentro do carro, ali constava. Neste caso, meus amigos, nós temos essa situação bem clara, bem definida, tá certo? Então, a oferta ela integra o contrato. Vão ter que te entregar, nesse contexto, o que está oferecido ali para ti na oferta. A oferta tem que ter informações corretas e claras e precisas, né, sobre os riscos que apresente a saúde e a segurança dos consumidores. Então, existem essas situações que, via de regra, na oferta tem que ficar bem claro para o consumidor e saber que aquilo ali, olha, quem tiver tolerância a glúten não pode comer tal produto, tá? Porque esse produto, enfim, está sendo divulgado nessa oferta, tá certo? É proibida, outra informação importante, é proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando, perceba, a chamada for onerosa ao consumidor, né, que quando o consumidor está vendo a Shoptime, ele pega o telefone e ele liga, se não aparecer na tela que a mensagem, né, que a ligação é cobrado, nesse caso o consumidor ele acaba tendo essa dificuldade e é proibido esse tipo de publicidade, tá certo? Quando a chamada for onerosa, o consumidor, mas não apareceu nenhuma informação ali e eu tô ligando e a empresa não me cobrou. Aí tudo certo, tá bom? O fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos seus atos dos seus prepostos ou representantes. Então, se alguém fez a oferta e essa pessoa está reproduzindo essa oferta em vários locais, está vendendo para você conforme isso, mas quem me vendeu aqui não foi a Jequiti, foi um revendedor Jequiti. Bom, daí nesse caso não tem problema nenhum. A Jequiti, ela responde, né, sobre os atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Vamos lá. A oferta também de produto ou serviço, recusar o cumprimento da oferta, a apresentação ou publicidade do consumidor poderá, tá certo? Exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, a apresentação ou publicidade, cumprimento forçado, aceitar outro produto ou prestação equivalente, ou vier a rescindir o contrato. No caso da construtora, pode simplesmente querer rescindir o contrato, vai receber, né, corrigido monetariamente, de forma atualizada, sob perdas e danos, todo o valor que foi pago. Pode aceitar um outro apartamento com uma outra mobília ou adquirir uma outra mobília que não foi que ele viu no showroom, né, que foi feito na hora da oferta, e exigir o cumprimento. Não, vocês vão lá e vão ter que me entregar esse apartamento mobiliado, tá certo? Isso é o que a gente precisa saber na nossa revisão de oferta. Revisão de publicidade. Publicidade é diferente de propaganda. Publicidade tem fins lucrativos, né? Camisinhas hoje tem para quem quer, né, ter uma noite maravilhosa. Aí nesse caso nós estamos falando de uma publicidade. Agora, quando nós temos num contexto que você está vendo na televisão, no carnaval, e fala que usem camisinhas e tal, isso aí não é. Isso é uma propaganda e não tem fins lucrativos, tem fins políticos, sociais, culturais, ou seja, no intuito de instruir as pessoas com relação a essa situação, tá certo? A publicidade ela deve ser veiculada de tal forma que o consumidor identifique ela de fácil e imediata, identifique como tal, né, de forma fácil e imediata. Opa, isso aqui é uma publicidade, não tem erro. Qual é a diferença entre a publicidade abusiva e a enganosa? A enganosa, perdão, é o que diz aqui, nosso artigo 37, parágrafo 1º, é qualquer modalidade de informação ou comunicação que tem caráter de publicidade inteira ou parcialmente falsa. Ou seja, é aquela enganosa que leva a um comportamento enganoso. Você fala que vai fazer uma coisa e você acaba fazendo outra. Você está enganando o consumidor naquela situação ali, porque ele viu aquela publicidade, ele, opa, eu vou comprar isso aqui porque eu vou adquirir determinado produto. Não é um bom exemplo, mas eu vou comprar determinado produto, né, que está sendo nessa publicidade
e acontece que, via de regra, ela acaba não tendo um outro comportamento, ou seja, um comportamento falso, diferente daquilo que foi feito naquele momento da publicidade. E normalmente a publicidade enganosa está sempre ligada a quantidade ou qualidade. Ou seja, se você comprar 500 ml de água, tá? Olha, compre a água Vale Vita, né? Que é maravilhosa e tal, e a gente vende sempre 500 ml em cada garrafa. E você pega essa garrafa, tá pela metade, e você acaba comprando, na verdade, 300, vem 300 ml. Aí, nesse caso, a gente está falando de uma publicidade enganosa, porque está sempre relacionado à quantidade e qualidade da prestação do serviço. E quando que ela é outra coisa importante, o engano, tá? Nós temos a enganosa, tá? Que é uma informação falsa, parcialmente falsa ou totalmente falsa, e nós temos o engano por omissão. O que é o engano por omissão? É aquele engano que, via de regra, ele não está te falando que ele vai fazer algo, ele está se omitindo. Ele te dá informação, de via de regra, que ela não é uma informação ostensiva sobre todo o contexto que você tem daquela oferta ali, daquela publicidade, tá certo? Então, com relação a isso, fica aqui claro que existe publicidade enganosa, engano por omissão. Ela deixa de informar sobre o dado essencial do produto. Talvez, se você tivesse acesso àquela informação, você não compraria ela, tá? Aquele produto, por conta daquela informação ali. Mas ela se omite, ela fica quieta, ela não menciona isso no produto, né, na publicidade, e você acaba adquirindo aquele produto, tá certo? O ônus da prova, né, da veracidade, etc., cabe a quem patrocina, ou seja, quem coloca a oferta, a publicidade a ser veiculada. A publicidade, ela também pode ser enganosa por omissão, e ela pode ser, do outro lado, abusiva. São coisas totalmente diferentes. Publicidade abusiva, ela está ligada à segurança, ou seja, que não coloque o consumidor, né, a situações de violência, ou explore o medo, a superstição do consumidor, ou aproveite a deficiência. Estou sublinhando isso aqui porque isso aqui já caiu em prova, viu? Se aproveite da deficiência de julgamento da experiência de criança, e também, eventualmente, até mesmo de idosos, tá? Ou que desrespeite valores ambientais. Então, sempre que uma publicidade levar o consumidor a uma situação de perigo à sua saúde, nós estamos frente a uma situação de abusividade. Vou dar um exemplo. Antigamente tinha uma propaganda chamada mate a sua sede, beba Sprite. Todo mundo sabe que uma lata de refrigerante hoje em dia tem muito açúcar. Então, se a pessoa somente bebesse Sprite para matar a sua sede, ela simplesmente ia engordar, e ela ia, sei lá o que ia acontecer no corpo dela, mas eu sei que o excesso de açúcar no corpo, ele acaba trazendo muitos malefícios, né? Então, com relação a isso, essa era uma publicidade que nós tínhamos vinculado na televisão, que era uma publicidade abusiva. Tá certo? Felipe Araújo fez uma música exatamente sobre ela. Vamos trabalhar bem essa questão dessa música. E nós temos também eu vou cantar só o coro dela, tá? Pelo avançado da hora. Publicidade é falsa, amor, com preço errado eu não vou. Se fez oferta, vinculou, tem que me fazer o mesmo preço. Chama o gerente aqui, o meu pedido eu vou registrar. A nota fiscal vai ter que me dar, essa diferença eu vou buscar. Muito bem, Felipe Araújo fez publicidade é falsa, amor, né? Com preço errado eu não vou. Se fez oferta, vinculou, tem que me fazer o mesmo preço. Chama o gerente aqui, o meu pedido eu vou registrar. A nota fiscal vai ter que me dar, essa diferença eu vou buscar. Tá certo? Práticas abusivas é vedado. E aqui eu vou trazer uma situação bem interessante, que é
da venda casada. Muitas vezes as pessoas acham que, nossa, determinado produto está com venda casada. É ruim ou não é? Gente, venda casada, via de regra, ela não é ruim, se tiver um justo motivo, tá certo? Até uma justa causa. Aqui, ó. Tá certo? Ou seja, isso aqui é a maior pegadinha que nós temos. Por quê? Ah, você comprou um determinado produto e ele veio numa quantidade que você não queria. Depende, tá? Venda casada, se não tiver um justo motivo, você, aí sim, é venda casada. É proibido, tá? Uma prática abusiva. Agora, se tiver um justo motivo, aí sim. Vou te dar o exemplo do rolo de papel higiênico. Normalmente quem compra um rolo não compra só um rolo, né? Não vem um rolo, vem normalmente 4, 16, 8, elas vêm em quantidade. Isso é uma forma de venda casada. Por que as pessoas não reclamam? Não entram no judiciário para poder rever isso aí? Porque, via de regra, aceita-se que você pode comprar aquele produto com mais de um rolo ali, porque se te apertar na hora que tu precisar usar mesmo, aí tu já tem como utilizar. Um palito de fósforo, a mesma coisa, né? Se não deu certo ali com aquele palito, você pode utilizar outro, uma caixa lá com 100 palitos de fósforo. A mesma questão, isso é um justo motivo. Agora, se você comprar uma geladeira e te vender um seguro de vida, aí nesse caso nós estamos frente a uma situação de venda casada, tá certo? E a venda casada ela também é de limites quantitativos, ou seja, só pode comprar um limite de, sei lá, X produtos, senão tu não sai aqui com nenhum, ou se você condicionar, né, a venda de um produto à compra de outro. Tá certo? Outra situação importante aqui é que enviar ou entregar ao consumidor sem a solicitação prévia qualquer produto, fornecedor ou serviço, o serviço prestado, né, os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, eles vão ser considerados como uma amostra grátis. Então, se o consumidor está na casa dele, recebe um produto na casa dele que ele não solicitou, nesse caso é considerado amostra grátis. Tá certo? Então, fica, tipo, a revista, por exemplo, é um exemplo disso. Ah, mas eu vou ter que entregar a revista agora? Não, não precisa, é considerado amostra grátis. Eu já vi questão tentar induzir a pessoa ao erro, dizendo que, olha, não, você tem que pagar o correio, daí que não tem que pagar, e a única alternativa correta era que era menos improvável, pela lógica que eles estavam empurrando, né? A gente percebesse aquela questão. Então ele achava, as alternativas era, tipo, sempre que o consumidor tinha que informar a empresa, ir direto nos correios, ou mandar um e-mail para a ouvidoria, ou fazer alguma coisa, e a quarta ou quinta alternativa falava que era considerada amostra grátis. Essa era a correta. Então fique esperto com relação a isso. Superendividamento é algo que, via de regra, ele é para aquelas pessoas que não conseguem ter um mínimo essencial, né? Porque são atoladas em dívida, acabam, tipo, tudo que elas ganham praticamente é o que elas acabam revertendo, né, para o pagamento dessas dívidas. Não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para fazer nada. Então, nesse contexto, a lei do superendividamento é uma novidade, que é importante deixar claro isso, para que a gente fique esperto, tá certo? Com relação a isso, que é para que você tenha o mínimo existencial, tá certo? Nos termos da regulamentação. Então, o que engloba a questão do superendividamento? Engloba quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes da relação de consumo. Então, nas operações de crédito, aqui não está... Então está um pouco diferente aqui a configuração do PowerPoint, mas inclusive, né, nas operações de crédito, salvo se houver a má-fé do consumidor. Ou seja, se o consumidor, sabendo que não pode pagar e sair comprando, adquirindo e fazendo empréstimo atrás de empréstimo, daí nesse caso pode ser configurado a má-fé e não se aplica essa lei do superendividamento. Então, via de regra, a lei ela visa que o consumidor ele vai acabar conglomerando, né, os seus credores ali, olha, eu devo tanto e a gente vai ter que resolver essa situação da melhor forma possível. Você tem um prazo de até 5 anos para resolver todas essas questões, tá certo? Então fica esperto com relação a isso. Ah, mas não posso colocar mais para frente? Não, a regra é que você tem prazo de 5 anos para repactuar as tuas dívidas, tu não vai ficar sem pagar, tu vai repactuar as tuas dívidas das situações mais favoráveis para si, tá certo?
no fornecimento de crédito, na venda, né, ou na venda, né, a prazo, o fornecedor ou intermediário deverá, ou seja, uma obrigação, informar o consumidor prévia e adequadamente no momento da oferta sobre o custo efetivo mensal, taxa de juros e o nome, né, de quem ele está devendo. A liquidação antecipada e não onerosa. E nesse contexto é vedado, ou seja, o consumidor, o fornecedor, ele não pode proceder à cobrança ou em débito em conta se o consumidor 10 dias antes, tá certo? Ele notificou a administradora do cartão ou notificou a empresa dizendo que, olha, tem algum problema aqui com relação a isso, né, com esse pagamento. Então ela não pode, a empresa não pode cobrar ou fazer o débito em conta quando o consumidor ele acabar realizando alguma contestação no cartão de crédito dele, tá certo? Contados 10 dias, contados do vencimento da fatura. É vedado também, não pode o consumidor ele recusar ou não entregar ao fornecedor, recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante, né, e aos outros co-obrigados a cópia da minuta do contrato, ou seja, tem que entregar sempre a minuta do contrato de crédito e etc, para que o consumidor tenha em mãos isso aí. Alguns entregam, hoje em dia os não entregam, agora a partir da lei, todos têm que receber, tá certo? Essa cópia do contrato. E nós temos também uma novidade, que é a música da terceira geração. Vamos cantar ela rapidinho, para a gente poder encerrar, né, a nossa aula, e indo para o encerramento da nossa aula. Que é aquela música Vou para Santa Catarina, não sei se vocês conhecem, é tipo uma marchinha. Vamos lá. Botar a letra para vocês. Eu estou pensando em reduzir a minha dívida. Endividado fiquei com os empréstimos que tomei, mal sabia que acontecia. Quando fizer o empréstimo, vai ser um pouco diferente. Agora está na lei, vai ter simulação também para poder ser consciente, ou seja, tem que haver a simulação do crédito para o consumidor. Se não houver simulação do crédito, via de regra não respeita a lei do superendividamento e aí pode complicar para a instituição que vender esse crédito para o consumidor, tá certo? E o coro é assim, ó, vão ter que garantir o mínimo existencial mesmo com enorme dívida. Vão renegociar as parcelas, chama todos os credores, a lei me beneficia. Em 5 anos eu vou pagar toda a minha dívida, é o prazo que está na lei, mais do que isso, né, não poderei empurrar com a barriga. Se for constatado a má-fé pelo consumidor, não se aplica essa lei, fica esperto, eu bem sei quem quer tocar o terror, né? Que são as pessoas que contratam, saem fazendo a má-fé com relação a isso. Vamos lá. Tô pensando em reduzir a minha dívida. Endividado fiquei com os empréstimos que tomei, mal sabia que acontecia. Quando fizer o empréstimo, vai ser um pouco diferente. Agora tá na lei, vai ter simulação também para poder ser consciente. Vão ter que garantir vamos lá, que é a novidade dessa música, vamos lá. Vão ter que garantir o mínimo existencial, mesmo com enorme dívida. Vou renegociar as parcelas, chama todos os credores, a lei me beneficia. Em 5 anos vou pagar toda a minha dívida. É o prazo que está na lei, mais do que isso não poderei empurrar com a barriga. Se for constatado a má-fé pelo consumidor, não se aplica essa lei, fique esperto, eu bem sei quem quer tocar o terror. Vão ter que garantir o mínimo existencial, mesmo com enorme dívida. Vou renegociar as parcelas, chama todos os credores, a lei me beneficia. Vão ter que garantir o mínimo existencial, mesmo com enorme dívida. Vou renegociar as parcelas, chama todos os credores, a lei me beneficia. Muito bem, terceira geração com a gente, novidade, primeira vez que é tocado na minha aula essa música, então
Vamos lá. Cobrança de dívidas, ou seja, o consumidor ele não pode ser exposto ao ridículo, tá certo? Por estar devendo. A empresa tem que entrar em contato com você, não com seus familiares ou no seu local de trabalho para tentar te coagir, né, para que você venha a realizar aquele pagamento. Todo pagamento que foi feito a maior, ou seja, a mais daquilo que deveria ser, aquela diferença, pelo nosso artigo 42, parágrafo único, diz que você vai ter que receber em dobro. Então, vamos supor que você pagou R$150, mas você devia de verdade R$120. Você pagou R$30 a mais. Aí esses R$30 a mais vão ser multiplicados por 2, né, que é o dobro, e você vai ter direito a receber R$60, tá certo? Somente da diferença, não de todo o valor. Perfeito? Banco de dados, olha que interessante, não poderá conter informações negativas referentes a períodos superiores a 5 anos, ou seja, o consumidor só pode ficar negativado durante 5 anos. E no momento que é aberto o cadastro, você tem, via de regra, que o consumidor tem que ser notificado dessa negativação. O que significa isso? São as nossas famosas cartinhas do SPC. Tá certo? É isso aí. Ah, mas eu recebi a minha cartinha, mas muitas vezes não consegue comprovar isso em juízo, tá? Mas aqui para nossa prova, o que aconteceu? Se o consumidor ele recebeu a cartinha, a empresa cumpriu o que está na lei. Se o consumidor não recebeu a cartinha, aí a empresa, via de regra, está desrespeitando a lei. E nós temos o nosso amigo querido SPC, essa banda famosa, né? Que acabou, que ainda toca, mas vou cantar só o corinho dessa música, que fala sobre inscrição indevida, tá? A próxima eu vou falar é permanência indevida, são duas músicas do SPC. A primeira é inscrição indevida, ou seja, o consumidor, quando ele adquiriu, quando ele não conheceu a empresa, teve seus documentos perdidos, etc., ele teve o nome dele negativado indevidamente, tá? Nos órgãos de proteção ao crédito. Então, nesse caso, não se aplica essa situação. Quer dizer, é inscrição indevida, tá bom? Ah, mas eu comprei na empresa e fiquei devendo. É a próxima música, não é essa, tá bom? Essa aqui é somente casos de fraude. Vamos lá. Tô com inscrição de outra pessoa, porque meu cartão já se perdeu. Quem sofre a fraude não tem relação jurídica com o banco que o inscreveu. Beleza, não vou continuar aqui, nós vamos direto para o coro, tá certo? O coro é o que está aqui na tela para você cantar comigo. Ficar negativado é feio quando for por fraude, pedido de indenização, eu amo de verdade. E quando o dinheiro vem, ele já sai voando. Posso até dever pra alguém, mas não é pro banco. Não é pro banco. Ficar negativado é feio quando for por fraude. Pedido de indenização, eu amo de verdade. E quando o dinheiro vem, ele já sai voando. Posso até dever pra alguém, mas não é pro banco. Não é pro banco. Muito bem. E agora nós vamos para nossa última música para a gente encerrar a nossa super aula de hoje, que é sobre permanência indevida. Ou seja, comprei, professor, um celular lá na Magazine Luiza e não paguei. O que acontece nesse contexto? Bom, aí elas podem colocar o teu nome no episódio de proteção ao crédito. Mas eu já paguei agora a minha parcela e está tudo certo. E agora a empresa não me retirou dos órgãos de proteção ao crédito. Aí entra a permanência indevida. Tá certo?
Tá, vamos lá. Tava só vendo uma coisinha aqui. Esses dias eu toquei pela primeira vez num programa de TV e eu errei as notas. E aí, acontece. Vamos lá. O que é que eu vou fazer com esse boleto pago se eu permaneço com a restrição? Eu nunca imaginei que esse atraso fosse me dar tanta incomodação. Eu andei errado, eu pisei na bola, não paguei a fatura do cartão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Agora vou pedir indenização. Já paguei o boleto e quero retirar a dívida que eu devia. Se não retirar em 5 dias úteis, é permanência indevida. Muito bem, e com esse clima gostoso de SPC, né, sem estar no SPC, a gente encerra a nossa aula. Muito obrigado pela tua participação, por ter assistido até aqui. Que bom que tu aprendeu com a gente. Eu sei que eu falei rápido, né, pra gente tentar absorver o máximo de conteúdo, porque eu sei que tem alguns alunos que trabalham e que têm uma certa dificuldade e às vezes, muitas vezes acabam não conseguindo ver toda a legislação e eles vê somente essa revisão, tá bom? Eu tentei pegar um pouquinho de cada coisa pra gente poder ficar mais completo possível para a tua aprovação, tá certo? Estou torcendo aqui por ti. Tira uma foto, publica nas tuas redes sociais, que a gente vai estar compartilhando. Eu vou estar pessoalmente compartilhando na minha rede social, tá certo? Um forte abraço para ti, sucesso sempre, ó, conta comigo. Valeu!